Meu nome é Carlos Paiva, eu sou economista, mestre e doutor em economia, professor do mestrado em desenvolvimento regional das Faculdades Integradas de Taquara e diretor-presidente da Paradoxo Consultoria, especializada em planejamento do desenvolvimento territorial. Hoje é o nosso segundo encontro para tratar exatamente deste tema, dos fundamentos do planejamento regional. No primeiro encontro, nós apenas apontamos o que seriam os principais desafios e dificuldades do planejamento e trouxemos dois aspectos para a reflexão de vocês. O primeiro é que planejar significa projetar no futuro ações que são necessárias para a solução dos problemas correntes. Ora, essas ações dependem do que virá a acontecer, e o futuro não é rigorosamente conhecível. Nós temos ideias de tendências, mas não temos uma ideia rigorosa, completa, daquilo que efetivamente acontecerá à frente. Logo, o planejamento tem por desafio enfrentar o nosso desconhecimento, o fato de que o futuro não é completamente conhecível. Nós vamos aprofundar esta dimensão mais adiante. Por quê? Porque, na verdade, ela é uma dimensão mais evidente. Essa dificuldade é perceptível por todos e faz com que, inclusive, muitos desistam de planejar. Mas existe uma outra dimensão que é tão ou mais complexa e que não fica tão evidente e que está no cerne de boa parte do desânimo. Esse segundo aspecto que nós já apontamos no nosso primeiro encontro diz respeito ao fato de que, para além daquilo que é aparente, para além da aparência, não existe apenas conflito de interesses no interior de uma sociedade, mas existe também solidariedade de interesses. Quando nós conseguimos entender quais são os interesses que são comuns, que são solidários, quando a gente rompe com a visão individualista, com a visão particularista, e adotamos uma visão sistêmica, uma visão holista, em que os interesses de cada um são associados aos demais, o planejamento se torna muito mais simples. E este é um passo mais difícil de ser dado. Então nós vamos começar pelo passo que realmente, do meu ponto de vista, faz com que se mude a leitura tradicional, a leitura convencional sobre o papel do planejamento. Nós vimos no nosso primeiro encontro que uma das visões tradicionais é a ideia de que desenvolvimento social é uma coisa, desenvolvimento econômico é outra. Não é verdade. Do nosso ponto de vista, isso é um grande equívoco. Não é possível que se tenha mais uma educação com maior qualidade, saúde com maior qualidade, sem que haja tributação. E não é possível que haja tributação sem que haja desenvolvimento econômico. Portanto, esses dois sistemas são indissociáveis. Mas nós vamos tratar agora, aqui especificamente no nosso encontro de hoje, sobre a solidariedade dentro do espaço econômico. Também no espaço econômico é possível encontrar elementos de solidariedade. E se ele é a base a partir da qual vai se desenvolver o sistema arrecadatório e o sistema tributário capaz de garantir educação e saúde gratuita para toda a população, também é possível identificar dentro do sistema econômico elementos de franca solidariedade. É a partir daí que se tem início um planejamento rigorosamente científico. Portanto, eu peço para os senhores ouvintes a maior atenção para este ponto. Para que a gente comece a entender este ponto, é preciso que se entenda que existem dois grupos de atividades econômicas fundamentais no território. Eu posso pegar qualquer território, uma localidade, uma municipalidade ou uma região, mas ele tem dois tipos de atividades fundamentais e eu posso dividi-las em apenas dois grupos. Um grupo a gente chama de atividades propulsivas e outro grupo nós chamamos de atividades reflexas. As atividades propulsivas são aquelas atividades que fazem com que ingresse os recursos financeiros, os recursos monetários básicos da reprodução econômica. Ou seja, que atividade é essa? É a atividade voltada para a venda para o exterior, à região. Estou falando de um exterior à região, ou seja, pode ser no mesmo estado, pode ser no mesmo país, na mesma nação, mas é externo ao território, é externo à região. Sempre que eu exporto bens ou que eu exporto serviços para outras regiões, eu exporto os bens e serviços e eu recebo recursos financeiros. Essas atividades nós as chamamos de propulsivas, por uma razão que nós esclareceremos logo adiante. Primeiro vamos distinguir das atividades reflexas. As atividades reflexas são aquelas que mantêm os recursos que ingressaram a partir das atividades propulsivas circulando no interior da economia
do território, da comunidade, da localidade, da região. As atividades propulsivas, elas têm uma diferença crucial com as reflexas, que está associado ao fato de que o tamanho do mercado para as atividades propulsivas é muito maior. Vamos dar um exemplo bem simples. Santa Rosa, produtora de soja. Santa Rosa não produz só soja, ela tem várias atividades propulsivas, produz suínos, produz proteína animal, as mais diversas atividades de exportação para fora da região. Mas peguemos o caso da soja porque ele é emblemático. Se Santa Rosa aumenta a produção de soja, seja porque aumentou o território onde a soja foi plantada, seja porque teve uma safra particularmente boa em função de condições climáticas espetaculares, isso não vai afetar de forma alguma o mercado internacional de soja. Ela pode ampliar a quantidade produzida e vender neste mercado internacional sem nenhuma consequência sobre o preço. Entretanto, se Santa Rosa aumenta o número de padarias por uma ação governamental, por exemplo, e sem que haja nenhum aumento da renda global em Santa Rosa, nós teremos um aumento da capacidade produtiva, porque cada padaria agora significa uma certa quantidade de pães que podem ser produzidos, sem uma equivalente ampliação da quantidade demandada. O que vai acontecer? Ou as padarias vão forçar o mercado mantendo a sua produção como antes e os preços vão cair, ou vão todos diminuir a quantidade produzida em cada uma delas e a capacidade ociosa vai ser reduzida, e com ela também a rentabilidade das diversas padarias, porque o mercado local é um mercado limitado. Isso tem consequências enormes para o planejamento do desenvolvimento territorial. Vamos dar um exemplo para que se possa entender. Imaginemos uma cidade no interior de São Paulo, uma cidade associada, um pequeno município, associado à área de produção de cítricos, suco de laranja fundamentalmente. Ela tem agricultores, pequenos agricultores, que são plantadores de laranja, e uma ou duas plantas, ou 3 ou 4 plantas processadoras de laranja para a obtenção fundamentalmente de suco e a venda para o mercado nacional e o mercado internacional. Imaginemos que, a despeito de ocupar esta área, que é uma área promissora, uma área de rentabilidade relativamente elevada dentro da agricultura e da agroindústria, mesmo assim exista um conjunto de membros da comunidade que estão subempregados, que estão desempregados, e a prefeitura resolve fazer uma ação no sentido de criar empregos pelo autoemprego e estimula, em associação com entidades voltadas ao apoio aos microempresários e pequenos empresários, institui um programa para a geração de, por exemplo, food trucks, ou seja, pequenos estabelecimentos, trailers, caminhonetes, caminhõezinhos que produzem comida e que não têm necessidade de contratarem, de alugarem estabelecimentos fixos, mas que se deslocam ao longo do território. Ora, essa é uma atividade que a princípio parece muito meritória, é de livre ingresso, não há maiores dificuldades e aproveita um conhecimento que é um conhecimento que todas as famílias têm, o conhecimento da produção de alimentos. Excelente ideia, só que não aumentou a demanda. E quando você aumenta a oferta de cachorro-quente, hambúrguer, ou seja o que for, mesmo que seja uma produção diversificada, a demanda não estará aumentando simultaneamente. E o bar, o restaurante, a pizzaria tradicional vai se ressentir. É um caso que a gente chama de trocar 6 por meia dúzia. Se a demanda continuar absolutamente estabilizada, toda a demanda deslocada para os food trucks será subtraída dos estabelecimentos tradicionais. E estes terão uma perda de rentabilidade, alguns deles começarão a demitir seus funcionários, outros poderão chegar, inclusive, à falência, gerando não apenas desemprego e problemas agora novos de desempregados na área alimentar, mas também o abandono de imóveis que antes geravam aluguéis. Portanto, a economia como um todo não será particularmente beneficiada. Imaginemos, em contraste, que a prefeitura e as entidades que antes voltaram ao apoio aos food trucks se voltassem a aumento da oferta de suco de laranja. Tínhamos antes 30 mil citricultores, produtores de laranja no campo. E por uma política de apoio à citricultura, passa-se a ter 60 mil produtores, ou seja, dobra-se o número de produtores de frutas cítricas. Ao mesmo tempo, tínhamos 1.000 operários vinculados ao processamento de sucos de laranja e ao transporte do suco de laranja, e passamos a ter 2.000. O que isso significa para a comunidade? Que há uma ampliação de renda pela venda de uma produção maior para o exterior.
tanto os agricultores quanto os operários terão uma renda ampliada. E o impacto sobre os preços e a rentabilidade será mínimo, porque o mercado de laranja é um mercado internacional. Mas o impacto sobre a demanda de alimentos, e não apenas de alimentos processados e prontos, ou seja, não apenas sobre a pizzaria, sobre o cachorro-quente, sobre o hambúrguer, sobre os bares e restaurantes do município, mas também sobre os mini-mercados, sobre os supermercados, sobre as farmácias, sobre todas as formas de varejo, será bastante significativa. É muito mais importante que a prefeitura, que as instituições regionais foquem no apoio às atividades que geram a propulsão econômica do que foque no apoio às atividades voltadas ao mercado interno, as atividades que chamamos reflexas. Isto não significa que as atividades reflexas não devem ser objeto de atenção, que não deve proporcionar consultoria e qualificação desses serviços. Nós voltaremos a tratar deste tema num próximo encontro. Isso é crucial, até porque em várias municipalidades a falta de qualidade na oferta dos serviços reflexos, das atividades reflexas, leva a que os moradores busquem obter esses mesmos serviços e bens em outras municipalidades próximas. E, portanto, o dinheiro que entra pela atividade propulsiva se evade rapidamente em vez de ficar circulando no local. Por vezes, o eixo central do planejamento é, sim, apoiar as atividades reflexas, mas cada caso é um caso. E o fundamental no planejamento é identificar em que caso e em que situação a sua região, o seu território e a sua localidade se encontra. Voltaremos a tratar deste tema no nosso próximo encontro.